Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero primeiramente agradecer a oportunidade e o privilégio de mais uma vez estar aqui para direcionar uma palavra para os nossos irmãos. Dessa vez uma palavra direcionada para os nossos irmãos do corpo diaconal. Tá? Primeiramente eu quero agradecer cada um dos diáconos que pertence a um ministério, Parque Via Norte, Montemor. Muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, sempre desempenharam, pelo respeito que vocês têm com a figura do líder, com a figura dos pastores, com o respeito que vocês têm com a igreja, com as coisas do Senhor. Muito obrigado pela dedicação e pelo amor com que vocês trabalham na obra do Senhor. É um grupo muito bom de se trabalhar, porque não tem aquele que não entende desse privilégio, dessa importância e da satisfação. Ao contrário do que muitos pensam, assim como outros ministérios, não é fácil, mas é prazeroso. Portanto, meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, porque eu não tenho condições de demonstrar o quanto eu sou grato. É só Deus mesmo para poder abençoar a vida de vocês da forma que vocês merecem. Quero deixar uma palavra que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E diz assim a palavra: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amados, eu creio que todos que estão no corpo diaconal têm esse versículo muito bem gravado em mente. E que nós possamos, em nome de Jesus, seguir nessa caminhada, reconhecendo esse privilégio, essa bênção que é na nossa vida de servir ao Senhor, e não esquecendo jamais de que tudo que é feito, de que tudo que nós fizermos é para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e que Deus possa fazer na vida de vocês tudo aquilo que vocês merecem por tudo que vem trabalhando e respeitando a obra do Senhor. Deus abençoe a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos, que mais uma vez estão reunidos para aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje uma terça-feira um pouco fria, mas graças a Deus nós estamos aqui, amados, para podermos ministrar o estudo aos irmãos. Nós estamos terminando essa revistinha desse trimestre, a nova revistinha já está à disposição, falta uma aula só, a aula de número 13, então nós vamos hoje, na aula de número 12, falar sobre o corpo diaconal, amados? O chamado para ser diácono na igreja, que é algo maravilhoso, e eu quero já de antemão, antes de nós entrarmos aqui na aula, dizer aos irmãos que quando eu iniciei a minha vida espiritual, a primeira atividade que eu ocupei dentro da igreja foi participar do corpo diaconal, onde eu e minha esposa nós fomos batizados com o Espírito Santo e estávamos sempre servindo o Senhor, e era uma alegria, amados, uma alegria muito grande, cada vez estarmos ali na escala, cada vez estarmos trabalhando junto com o pastor, e no início nós fomos colocados como cooperadores, nós estávamos ali como cooperadores, depois de um ano, porque a Bíblia nos ensina isso, depois de um ano é que nós fomos consagrados a diáconos, e eu digo para os irmãos, isso ainda não mudou na minha vida, eu ainda continuo sendo, mesmo ocupando o cargo de pastor, mas a atividade diaconal ainda continua na minha vida, porque tanto o pastor como o diácono são chamados para servir, amados? Então nós temos que ter isso na nossa vida, somos chamados para servir, e temos que fazer isso da melhor maneira possível, porque foi o exemplo dado por Cristo. É isso que precisa ficar na nossa mente, não precisa alguém ficar impondo algo para você fazer, não.
Você tem que entender, né? Nós que estamos ocupando o cargo na igreja, temos que entender que o chamado é para servirmos ao Senhor. E é um privilégio muito grande isso para as nossas vidas, podermos fazer parte, né? Eu louvo a Deus pelo corpo diaconal que nós temos, pelos irmãos que estão junto conosco, estão ali sempre juntos, nos auxiliando, não é? Servindo ao Senhor, e que isso continue sempre na vida de cada um de vocês. Vamos orar, amados? Vamos falar com Deus? Amado Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nesse momento e queremos Te agradecer, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Porque o Senhor é um Deus de coisas novas, o Senhor tem sempre coisas para nos ensinar. O Teu conhecimento, a Tua sabedoria é inesgotável, Pai. Por isso a nós, Pai, compete somente estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua voz, Pai. E buscando, Senhor Deus, conhecermos um pouco mais e nos aprofundarmos naquilo que a Tua palavra nos diz. E praticarmos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, abençoa cada lar, cada família, Senhor Deus. Que haja paz, que haja alegria, Senhor Deus, que haja prosperidade e saúde na casa dos Teus filhos, para que eles possam glorificar e exaltar o Teu santo nome. Por isso eu oro, Pai, consagrando esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então, hoje nós vamos, na lição de número 12, falar sobre o diaconato. O texto áureo hoje está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 13, que diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, Paulo, orientando a Timóteo aqui, ele cita sobre esse trabalho, né, no corpo diaconal, esse ministério de serviço dentro da igreja, que é participar do corpo diaconal. Então ele diz assim, olha, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então aqui entra uma coisa muito importante, né, amados? Podemos servir bem. E o que é servir bem? É servir com amor, servir com dedicação, se alegrando por estar na casa do Senhor, se alegrando por poder ter sido separado por Deus para podermos servir o trabalho dentro da igreja do Senhor. Então, amados, Paulo ele dá essa orientação, não é, aqui para Timóteo. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe? 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, amado, dando orientação a Timóteo, né, ao jovem Timóteo, para a escolha de pessoas que estariam ali o auxiliando, ajudando, né, vendo a importância do trabalho do corpo diaconal. Paulo ele dá algumas características aqui, alguns pontos importantes para que a pessoa ela possa exercer esse ofício, né? Ele diz assim, olha, primeiro precisa ser honesto, não de língua dobre, quer dizer, não falar uma coisa e fazer outra, não dado a muito vinho, nem cobiçoso de torpe ganância, né? Não sendo ganancioso, não querendo as coisas só para si. Ele diz assim, olha, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. O que é isso, amado? É você saber que você foi separado pelo Senhor e que isso é importante para a sua vida, assim como é importante para o reino de Deus. Então, é ter consciência, saber olhar, não mediante as dificuldades, muitas às vezes o trabalho que é imposto, não, olhar para a questão do chamado que Deus tem feito na vida de cada um. E ele diz aqui no versículo 10, também sejam primeiro provados, né? Como eu disse para vocês no começo dessa transmissão, antes de ser consagrado a diácono, eu passei 1 ano, né, como cooperador. Por que isso, pastor? Porque o meu pastor,
ele estava observando o quê? Observando a dedicação, observando o compromisso, observando a importância que isso teria para a minha vida, se eu não estaria deixando de cumprir as minhas escalas diaconais, você entende? Então, tudo isso, amado, é um preparativo para que nós possamos separar as pessoas para o corpo diaconal. Mas tudo isso, amado, é questão da responsabilidade, olhar para a importância disso sobre as nossas vidas. E ele continua dizendo assim, olha, aqui eles falam aqui, ele fala também sobre as diaconisas, né? Olha, da mesma sorte, as mulheres, não é mulheres, esposa do diácono, né, a diaconisa, que vai estar servindo junto, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então são atributos e características que é exigido pela palavra de Deus, para que a pessoa possa estar à frente do corpo diaconal, para poder trabalhar, para poder servir ao Senhor. Né? E ele diz aqui, olha, o versículo 12, os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem seus filhos e as suas próprias casas. Né? Então, são pontos que nós estamos trazendo à luz da palavra, para que você que participa do corpo diaconal, você que está no corpo diaconal, né, possa refletir, amado, na importância desse trabalho no seio da igreja. Olha o que ele diz aqui, não é? Que alcançarão para si uma posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Quer dizer, nós passamos a ser referência, não é? para a igreja. Quando a igreja vê um corpo diaconal ali bem posicionado, um corpo diaconal uniformizado, um corpo diaconal fazendo o seu trabalho com carinho, com dedicação, sem imposição de ninguém, amados, as pessoas elas passam também a desejar isso nas suas vidas. Então, esse é o grande desafio para nós, né? Darmos exemplo, sermos testemunho, né? Para as pessoas que elas possam também desejar fazer parte do corpo diaconal. Comentário. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito, expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem, olha só, amado, esse importante negócio, Atos 6, versículo 3. Nessa lição, estudaremos esse importante ministério de serviço, que por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para introduzir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério, ordenado pelas igrejas cristãs. Né? Então, nós sabemos aqui, na época que Jesus foi assunto aos céus, a igreja começou a se expandir, os apóstolos estavam ali, né? E houve ali alguns problemas que eles precisaram resolver. E para que pudesse isso ser resolvido de uma maneira eficaz, né? Eles escolheram, separaram homens ali, para poder estar iniciando esse trabalho. Ali se inicia, né, o corpo diaconal da igreja. A diaconia de Jesus Cristo. Então nós vamos agora, amado, preste bem atenção, nós vamos falar um pouco aqui sobre a diaconia, o trabalho, né, de Jesus Cristo no serviço, servindo as pessoas. Então isso não começou somente aqui com os apóstolos, né? Eles foram seguintes a tudo isso, porque Jesus ele deu exemplo de como servir. E aqui está uma grande importância para nós. O que nós temos que ter como referência é aquilo que Jesus fez, amados. Sabe? Jesus ele serviu, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus fez o trabalho dando exemplo para que nós possamos também seguir da mesma maneira. Vamos lá. O significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, profeta, evangelista, pastor, mas principalmente, olha só, amado, olha que colocação, mas principalmente diácono por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação
ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Então nós estamos vendo aqui nesse tópico número 1, mas olha o exemplo de Jesus. Então nós não temos, amado, que ficar impondo nada para a vida das pessoas. As pessoas, elas precisam entender somente aonde estão e a importância daquilo que estão fazendo na igreja. A igreja, amado, eu sempre digo, ela não pode tornar-se um fardo na nossa vida, ela tem que ser lugar de alegria, lugar de nós nos alegrarmos por podermos estar participando e sermos dignos da confiança de Jesus para administrarmos todas as coisas. O serviço de escravo, né? Ainda falando com respeito a Jesus Cristo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar o pé dos seus discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde, né? Então aqui está um exemplo maravilhoso, sendo Jesus Filho de Deus, sendo Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando Jesus participa daquela ceia, servindo a ceia, instituindo a Santa Ceia, ele toma uma toalha, vai até onde estão os seus apóstolos ali e lava o pé de cada um. E ele diz para eles, né, amado? Assim como eu fiz, vós também deveis fazer. Amados, então não tem como nós dizermos outra coisa. Temos que seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de serviço, o exemplo de humildade, o exemplo de dedicação, de cuidado com as coisas. Porque o pastor sempre diz para vocês, nós estamos cuidando daquilo que há de mais precioso para Deus, que são as almas. E as almas muitas vezes estão ali procurando referências, procurando exemplos, amado. Não é? Então você que faz parte do corpo diaconal, se alegre, irmão. Sabe, se alegre por você participar, por servir. Não há nada melhor, amado, do que nós servirmos. Melhor é servir do que ser servido. Então nós temos que olhar para a importância disso, né, e fazermos isso com excelência. Ainda falando de Jesus, o discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço. Então, você entende aqui, olha, como é importante isso aqui para a nossa vida? Eu vou ler de novo aqui para você. Né? A implantação do... Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Marcos 10, 43 ao 45. Aqui, amado, está um referencial maravilhoso para as nossas vidas. Se Jesus, ele disse isso aos apóstolos, amados, por que é que hoje nós queremos muitas vezes mudar esse sentido? Se você entra na igreja, se você entrou dentro da igreja, você vê uma cadeira mal colocada, pode arrumar. Se você vê um copo no chão, vai lá, pega. Amado, isso não vai demeritar ninguém, isso aí não vai diminuir ninguém, muito pelo contrário. Assim como Jesus, ele deu o exemplo de servir, amado. Nós também temos que seguir isso e esquecermos essa questão, muitas vezes, de graduação dentro da igreja. Né? O exemplo tem que vir na minha vida, sabe, de cuidar da igreja, de zelar pela igreja, para que os diáconos que estão junto conosco possam também ver isso nas suas vidas. Então, amado, é hora de nós olharmos para aquilo que está sobre a nossa incumbência.
né? E nos alegrarmos, amados, nos alegrarmos por podermos estar servindo ao Senhor, porque isso não vem de homem, isso vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. A instituição dos diáconos. Então, nós falamos sobre Cristo no trabalho diaconal, e agora nós vamos falar sobre a instituição, né? Como começou. O conceito da função. A palavra diáconos, diácono, né, que é do grego diáconos, segundo o dicionário, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo. Em Mateus 13, 27 fala sobre isso. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo ou assistente para alguém. Então, aqui está a definição do que é ser um diácono. E você pode reparar aqui que ele fala com relação também ao pastor. Então, amado, o pastor nunca vai deixar de ser diácono. E pastor que aprende, começa sendo diácono, jamais esquece dessa função. Eu não sei como tem alguns que se esquecem disso, amado. Nós temos que ser o primeiro a servirmos, nós temos que ser o primeiro a estarmos junto com as ovelhas, ensinando, orientando, mostrando como deve ser feito, não somente dando ordem, mas também orientando e fazendo. Não é? Porque, amados, dar ordem é muito fácil, é muito simples. Faz isso, faz aquilo. Eu quero ver realmente, é botar a mão no arado e fazer. Né? Porque o exemplo maior não está em mandar, está em realizar. A origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação. São 3 termos aqui que nós vamos ver. São palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. Vamos falar sobre o que isso quer dizer, porque foi bênção. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e de fala grega, era o problema. Então, preste bem atenção. A igreja começou a crescer, né? Isso foi bênção. Mas com esse crescimento da igreja, né, começaram a pessoas a quererem também participarem e havia ali necessidades a serem resolvidas. Então, em decorrência desse crescimento da igreja, amado, houve aí a necessidade, né, e surgiram problemas que começaram a ser resolvidos com a instituição do corpo diaconal. Vamos ver aqui, olha, o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas, que, sentindo injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência, né? Então, a questão aqui foi que aquelas viúvas, amadas, estavam se sentindo desprezadas, estavam se sentindo desconsideradas, né? Tanto no cumprimento do atendimento da igreja, como também da participação delas. E aí houve a necessidade de se reunir ali os apóstolos, né, e tomarem a decisão para a instituição, né, e a origem do corpo diaconal. A escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver, olha só, a questão reconhecendo o caminho equivocado, antes aderido pelos líderes, até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então, esse assunto aqui, amado, foi um assunto um tanto quanto crítico, não é? E eles precisaram tomar essa decisão. E daí nasceu, não é? Daí surgiu a instituição do corpo diaconal. Então, essa visão, amado,
esse propósito do corpo, do surgimento do corpo diaconal não mudou, porque ainda nós continuamos tendo necessidades, continuamos tendo problemas na igreja, e o que nós mais precisamos é contar com pessoas que são verdadeiramente responsáveis, que entendem o chamado ao qual o Senhor colocou sobre as suas vidas, e estão à disposição, voluntariamente, para poder servir e participar da atividade na igreja. Perfil e função do diácono. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil. Qualificação do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos. Olha só, mano. Então, as mesmas condições que se exige de um pastor é também exigida no corpo diaconal. Por isso que o diácono, ele é um representante do pastor em atividades dentro da igreja. Vamos falar sobre o caráter moral. 1 Timóteo 3,8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre, neles, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida. Olha, amado, a ganância por dinheiro. Então, o diácono ele não pode ser ganancioso, como diz aqui de torpe ganância, pois a sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres na igreja do Senhor. Então, o diácono, amado, ele é um representante, como eu disse para você, do pastor. Quando o pastor não pode executar uma atividade por algum compromisso, então o diácono ele passa a ser esse representante. E ao chegar na casa de um irmão, essa pessoa ela tem que ser realmente bem representativa ali, para poder não causar dúvidas, não causar transtornos na vida das pessoas. Caráter espiritual, 1 Timóteo 3, do 9 ao 10. Ter a plena convicção do que é crer, olha aqui, no Evangelho. Imagina um diácono que não crê na palavra, que tem dúvidas, que traz questionamento. Então, o corpo diaconal tem que ser um corpo bem maduro, bem sólido, principalmente firmado na palavra de Deus. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai, a exemplo dos bispos. Os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar a sua esposa com amor sacrificial, devem respeitar os seus filhos para obterem neles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá à igreja local. E Paulo ele cita isso, amado? Aquele que não cuida bem da sua casa não terá cuidado das coisas do Senhor. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Nós sabemos que as famílias elas têm as suas dificuldades, seus problemas, mas isso não pode, amado, vir a afetar, a denegrir a imagem de um diácono ou de uma diaconisa dentro do seu lar. Porque é aí que nós vamos servir bem ao Senhor, e aquilo que nós aplicamos em casa, com certeza nós também estaremos aplicando no seio da igreja. A função dos diáconos em Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social. Então, eles estavam aqui sendo instituídos para ajudar, principalmente, a distribuição, fazer a participação nesse trabalho social dentro da igreja. E isso não pode, ter diferenças, não podemos causar diferenças. Nós temos que tratar as pessoas de igual, todos de maneira igual, para que nós possamos ganhar a confiança do corpo de Cristo. A função dos diáconos hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono
é auxiliar a igreja local, através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, os dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como a de outras tarefas já mencionadas, né? Então aqui hoje o corpo diaconal, ele tem algumas atribuições ainda maiores dentro da igreja, não é, amados? E nós temos que olhar para a necessidade disso. É como eu disse para você lá no começo, isso não pode ser um peso para você. Se servir, se estar no corpo diaconal é uma dificuldade para você, então assim, é melhor, né, rever isso, para que você possa ser exemplo para a igreja, amados. É maravilhoso poder servir. Eu tenho isso no meu coração, como eu disse para vocês, fui diácono, né, fui cooperador, fui diácono, né, e amava fazer isso, e amo fazer isso. Né, eu amo servir, amado. Isso não fugiu de mim. Então nós temos que olhar para a importância e a necessidade da igreja, né? E aquilo que Jesus, eu volto a trazer para vocês, aquilo que Jesus deu exemplo. Hoje nós vemos as pessoas, elas vão alcançando alguns cargos mais elevados da igreja e esquecem, amado, de servir. Somos chamados para servir, não podemos esquecer isso. Nós vamos crescendo no ministério, e quando vamos crescendo no ministério, aquilo que nós aprendemos no começo vai servindo, né, de crescimento para nós a cada dia. Então, o corpo diaconal, né, e eu louvo a Deus pelo corpo diaconal que nós temos, né, pelas pessoas que estão ali, pessoas maduras, pessoas que têm honrado os seus compromissos. É lógico, amado, nós precisamos crescer e melhorar a cada dia mais, mas nós estamos aí caminhando juntos, né, e eu quero contar cada vez mais com vocês que fazem parte do corpo diaconal da igreja, sobre a liderança do irmão Alexandre e da Gislaine, que vocês possam estar cada vez mais juntos conosco, né, nos auxiliando, mas sendo algo prazeroso para você no seio da igreja, para que a igreja vá crescendo, amado. E quando a igreja vai crescendo, todos nós crescemos juntos, né, e o Espírito Santo vai se alegrando das nossas vidas e o Senhor vai confiando cada vez mais atividades, né, e compromissos com a nossa vida. Por isso que Jesus diz, né, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, quando nós somos fiéis naquilo que nós começamos a fazer, com certeza, amado, nós vamos crescendo e o Senhor vai nos colocando aonde Ele deseja. Então, aqui, mais uma vez, né, eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês que são diáconos, que fazem parte desse corpo, e você que tem o desejo de poder participar, né, olhe para as condições, olhe aqui para as descrições, né, as definições que precisam ser realizadas para que a igreja do Senhor ela possa caminhar, né, e o nome do Senhor cada vez mais sendo glorificado. Conclusão: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais, que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Olha a conclusão, amados, olha a conclusão. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a igreja e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido, né, lato, aqui no sentido amplo, todos somos diáconos da igreja de Deus. Amém? Então, você que é diácono, se alegre, procure, né, estar sempre junto, servindo ao Senhor com alegria, porque, amado, você não está fazendo para homem, eu sempre digo isso, você está fazendo para Deus, e quando nós fazemos para Deus, nós temos que fazer o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, a Ti eu rendo a honra, a glória, o louvor e a gratidão
por mais uma vez, Pai, estarmos aqui, Pai, aprendendo um pouco mais, principalmente neste dia, ao qual nós estamos falando, Pai, com relação ao corpo diaconal. Senhor, eu peço, Pai, nesse momento, que o Senhor visite a vida de cada um desses meus irmãos que fazem parte do corpo diaconal e todas as igrejas, Pai, que eles possam, Senhor Deus, olhar para a importância desse ministério e a necessidade, Pai, de se realizar um trabalho com excelência na casa do Senhor. Porque nós não estamos servimos as pessoas, mas servimos a Ti, Senhor. E o exemplo veio dado por Jesus Cristo nas nossas vidas, o qual fez o melhor para as nossas vidas. Pai, abençoa cada um desses membros, abençoa esse corpo diaconal e que nós possamos sempre, Pai, caminharmos juntos para o crescimento do corpo de Cristo. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Então, nós estamos quase terminando a revistinha. Na próxima terça-feira vai ser a última aula. Nós vamos estar falando sobre a multiforme sabedoria de Deus. E aí depois vamos iniciar um novo trimestre, né? Então, que você esteja junto conosco, participando, aprendendo, né? E que essas ministrações, essas aulas, né? Esses ensinos possam aí ter uma grande importância, né? Para o seu crescimento no reino espiritual. Quero aqui orar pelos dizimistas, pelos nossos ofertantes. Quero também orar pelos médicos, profissionais de saúde, pessoas que estão aí passando por seus momentos de enfermidade, né? Quero pedir a Deus que esteja abençoando toda a liderança da nossa igreja e vamos, né, amado, caminharmos juntos aí, servindo ao Senhor com alegria, amém? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, e peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos nossos dizimistas e ofertantes, pessoas que entendem, Senhor Deus, a responsabilidade que a igreja tem, entendem, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, estão juntos, Pai, abençoando a Tua família. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor abra portas, que o Senhor multiplique sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor não deixe faltar, Pai amado, o trabalho, o alimento, o sustento na mesa dos Teus filhos, para que com alegria, Pai, eles possam vir a glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde, abençoa as pessoas que estão enfermas nos leitos dos hospitais. Senhor, Tu és o médico dos médicos. O Senhor é só o Senhor que pode operar milagres, Pai, mediante, Senhor Deus, a limitação humana. Por isso eu peço por essas pessoas que elas possam receber de Ti, Senhor Deus, a oportunidade, Senhor Deus, de terem a sua vida restaurada e também, Senhor Deus, de poderem, Pai amado, participar do Teu plano de salvação. Por isso, Pai, eu oro, Pai, e já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? E Deus abençoe. Quinta-feira nós teremos aqui o nosso culto online, né? Como eu pedi para que fosse divulgado, a Prefeitura de Campinas mudou o horário novamente do toque de recolher, voltou para as 21 horas. Isso nos dá a oportunidade de, no domingo agora, nós estarmos com o nosso culto das 18 às 20 horas. Né? Também os jovens vão poder estar na igreja no horário no sábado das 18 às 20 e também, né, na sexta-feira a leitura do livro que nós estamos fazendo sobre oração. Então, nós estamos voltando um pouquinho aí às condições normais, né? Quero contar com você, que Deus te abençoe, né? E até quinta-feira. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.